Olha eu aqui de novo, bem calminha, falando baixinho. Tudo bem com vocês? Estão mais calmos? Estão cansadinhos? Estão animados? Estão concentrados? Concentra mais um pouco porque eu vou trazer mais uma parte teórica e aí a gente vai para a prática, beleza? Aguenta aí, segura. Eu vou trazer agora essa abordagem da tipologia que a gente estava conversando antes e vou colocá-la dentro dos gêneros textuais. Pega o bizu. As tipologias, lembra que eu disse que eu consigo dizer quantos tipos textuais tem? Nós temos dois grandes, que é o dissertativo argumentativo, nós temos o narrativo, temos o expositivo, o descritivo, o injuntivo. Então, essas são as principais. Todos os textos que existem, todos os gêneros que existem, eles usam uma dessas tipologias. Então, por exemplo, se eu te disser assim, ó, criatura, escreva um texto. Tu vai me dizer, que texto, Luana? Eu tenho que te dar o nome de texto, né? Agora se eu disser assim, criatura, escreva uma carta. Tá. Escreva uma crônica. Tá. Escreva um poema. Tá. Escreva uma receita. Tu sabe que a receita, ela tem uma forma de fazer, né? Ingredientes, modo de preparo, diferentemente de um poema, que também tem um jeito de fazer, mas são jeitos diferentes. Diferentemente de uma redação. Então, quando eu digo faça este texto, quando eu dou nome ao texto, junto com o nome vem características, como esse texto é, né? Assim como a gente. Quando eu digo, é a Luana Schoner, bom, aí tu sabe quem é, a professora, parará, ela é assim, ela é assada, ela é acelerada, tu sabe as minhas características, assim como no texto. Agora, então, a gente vai entrar nos gêneros. Gênero textual é esse texto que tem um nome e características. Então, quando eu digo um texto, qual é o gênero? O gênero redação. É o nome dele e as características que ele leva. Todos os textos que existem, eles pertencem a um gênero. Por exemplo, existem gêneros contemporâneos, agora com a questão da internet, da tecnologia. Por exemplo, textão do Facebook é um gênero textual. Ele tem um jeito de acontecer. O texto que está no WhatsApp é um gênero textual. O texto que acontece no e-mail é um gênero textual. Tem um jeito de escrever. Um jeito mais variável, mais flexível ou não, mais durinho. Depende do lugar, depende das características, depende do meio, do veículo também, né? Por isso que eu disse no início da aula que eu não consigo te dizer quantos gêneros existem. Porque carta, por exemplo, outrora era muito utilizada, hoje não mais. Fax, em outro momento, era muito utilizado, hoje não, né? A carta ainda existe, ela tá aí na nossa mente de forma fresca. Fax não, eu nunca me comuniquei por meio do fax, por exemplo. Então, conforme a tecnologia vai mudando, conforme as formas de comunicação vão mudando, o suporte e os gêneros textuais vão deixando de existir e outros novos vão sendo criados. Tudo bem? Diferentes formas de comunicação o tempo inteiro. Agora, é claro, os concursos públicos, eles não pegam vários gêneros, muitos gêneros aleatórios da internet e botam na prova. Não se esgarriam. Se esgarriam pega textos mais tradicionais. Quais são os gêneros que eles mais pegam? Eles pegam um artigo de opinião, pegam crônica e pegam contos. São esses três gêneros textuais que eles mais pegam. São gêneros que, tipo, em artigo de opinião, dá para construir um raciocínio claro sobre um assunto, para poder analisar bem. Em um conto também. Poema, por exemplo, aqui vem uma opinião, tá? Poema, por exemplo, não curto. Não curto quando em uma prova cai poema, porque poema é muito pessoal. Aliás, poema é muito livre, uma linguagem livre, tem brincadeiras com palavras, e aquele que escreve de uma forma opaca, às vezes ele não é muito claro, porque ele não tem que ser claro, ele pode ser obscuro. Alguns poemas são obscuros, fazem questão de ter duplo sentido. Então é péssimo, por exemplo, colocar este texto em um concurso. Vai ter gente recorrendo, vai ter questão mal construída. Então é claro que a banca pensa isso. Quais são os melhores textos que a gente pode escolher para colocar para ser analisado, tá? Há algumas bancas que pegam os poemas, aí dá um pão na cabeça, dá problema. E elas se incomodam também, né? Claro, porque os alunos e os professores são muito críticos em relação a isso. Bom, o que tem aqui? Aqui eu tenho alguns gêneros textuais que usam determinado tipo. Por exemplo, a tipologia que é muito utilizada. A tipologia dissertativa. São as duas mais utilizadas pela banca, né?
A tipologia dissertativa. A gente vai encontrar artigos de opinião, que são escritos de um determinado jeito. A gente vai encontrar reportagens, crônicas, resenhas, TCC. Então, são textos que usam esse processo dissertativo e argumentativo para conseguir construir o seu sentido. Agora, os gêneros, aliás, a tipologia narrativa. Quais são os gêneros que a gente vê? Romance, conto, crônica, novela. Geralmente na prova a gente vê contos. Por quê? Porque é uma narrativa menor. Romance é enorme, né? Romance, sei lá, 200, 300 páginas não cabe no concurso. E a tipologia descritiva? Bom, as biografias descrevem muito. A maioria da tipologia é descritiva. Nos cardápios também há a descrição dos pratos, valor, o que vai, é mais descritivo. Na notícia, as notícias, elas são uma mistura de narrativo com descritivo, porque eu narro e trago as descrições de quem era, como ele era, de como era o carro, do que aconteceu, né? E para a tipologia expositiva, nós temos, por exemplo, seminários. E aí não é um texto escrito, é um texto oral, né? Eu estou aqui, tipo uma aula, dando uma aula, eu estou expondo um conteúdo sobre, né? Não deixa de ser. Isso tem uma tipologia expositiva. Nesta aula aqui, tu tem essa consciência. Nesta aula aqui, o que mais importa não é a minha opinião. Não são as historinhas que eu te conto no decorrer da aula. O que mais importa é o conteúdo, né? Este conteúdo, ele cai assim. Este texto, a gente tem que olhar para ele assim. É o conceito e a definição que eu trago. E não as minhas opiniões. Eu trago opiniões porque ao decorrer dessa vida a gente vai aprendendo também por meio de alunos e de experiências com concurso. Mas eu estou aqui para dar aula, que é conteúdo, né? Palestras, entrevistas, nestes gêneros aqui nós temos a exposição de ideias, de conceitos e definições. O fato de ensinar é muito presente, né? Na injuntiva, que é aquela que bota para um movimento prático, receitas, tais ingredientes, bota essa panela para ferver, mistura tal ponto, ferve, liquidifica tal coisa. Então a gente tem esses verbos de comando. Manuais, tutoriais de como fazer maquiagem, tutorial de como cortar uma calça, tutorial de vai te colocar nesse movimento de, vai escrever para te colocar nesse movimento de ação. Tudo bem? Tudo isso para tu entender essa relação. Todos os textos que existem pertencem a um gênero, eles têm um nome. Gênero é nome do texto e as características que ele leva. Então, a crônica. Aí vou começar a nomear a crônica, a redação, artigo de opinião, tudo é gênero. Todo gênero tem características. Tem uma estrutura, um número de linhas, uma linguagem e uma tipologia. Todo gênero vai ter uma tipologia que ele usa. A gente vai trabalhar com as tipologias dissertativas e argumentativas. Beleza? Bom, aqui nós vamos trabalhar com o primeiro. O primeiro gênero, o que mais cai na banca, e não só nessa, assim, é recorrência em todas. Artigo de opinião. Os artigos de opinião, povo, são textos que estão em revistas, estão em portais informativos. Quando ele aparece em jornais, por exemplo, pensa, o jornal ele trabalha com fatos, mas ele também traz opiniões. Como? Com os colunistas. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um jornal muito conhecido, Zero Hora. Então, na Zero Hora, a gente tem vários colunistas. Colunistas que falam sobre economia. Colunistas são pessoas, né? Que tem uma coluna semanal no jornal. Então, semanalmente, ele escreve um texto assinado por ele, dizendo, esta é a minha opinião. Uma pessoa importante, reconhecida pela sociedade. Então, médicos falam sobre saúde, economistas falam sobre economia. Enfim, cada profissional da sua área tem um espaço lá no jornal, seja um jornal físico, impresso, ou um jornal online, digital. Tem ali a sua janelinha no jornal, sua parte no jornal, para dar a sua opinião sobre. Que é o texto que a gente vem lendo no decorrer das nossas análises aqui, né? Alguém traz um assunto, traz o que é, bota a sua opinião e fecha o raciocínio. Eu não posso do nada começar com a minha opinião, eu tenho que dizer o que é, né? Porque imagina se esse texto cair, tá no jornal, tá? No jornal todo mundo tem acesso. Aí esse texto vai cair na mão de uma criatura que nunca ouviu falar sobre agrotóxico. Alienado, mas nunca ouviu falar sobre agrotóxico. Então, ele que está no jornal, ele tem que ter a sensibilidade de dizer o que é agrotóxico, como acontece, quais são os prejuízos, e começa a botar a opinião dele ali. As pessoas concordam ou não. Ele tem o espaço dele, então ele tem esse lugar de
de espaço de palavra, de lugar de palavra, sabe? Ele é respeitado nesse lugar. As pessoas podem concordar ou não, como eu disse. E aí a gente assina jornal também para conhecer opiniões diferentes, não só notícias, né? Eu sou uma. Eu assino Zero Hora mais pelos colunistas, por exemplo, mais pelos colunistas do que pelas notícias. Notícia poderia vir de outra forma, né? Bom, mas enfim, o artigo de opinião é o gênero que a gente mais vê. Quais são as características desse gênero? Vamos ver. Primeiro, é um texto assinado. Alguém assina, como eu disse, um médico, um economista, depende do assunto. E quando ele assina, significa que vai ter a opinião dele. Porque senão, não seria assinado. Aí é o jornal que pensa. Ou é só um fato, não tem que assinar. Notícia não é assinada geralmente, né? Geralmente não. Por quê? Porque é o fato. Uma colisão, na rua tal, com a pessoa tal. Não tem opinião ali. É o ponto, é o fato. Outra, há um tema definido, amplo repertório, tipo qualquer tema, né? Tem artigo de opinião sobre qualquer assunto. Aqui já falamos sobre meio ambiente, já falamos sobre educação financeira, já falamos sobre a existência do sal e o fato da palavra salário vir do sal, enfim, diferentes assuntos. Outra, tem uma tipologia definida, todo artigo de opinião predomina a tipologia dissertativa argumentativa. Se aparecer um pouco de narrativa, é só para contar uma coisa pequena. E aí depois se pensa criticamente sobre isso. Organização do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão. Pode ter vários parágrafos de desenvolvimento, não é uma regra. Há um ponto de vista delimitado, a tese e argumentos. Lembra que eu falei? Há uma tese daquele que assina, que escreve, que assina, e ele vai se movimentar para defender essa tese. Qual a opinião dele e como ele vai defender isso. E ele vai levantar o que for possível e preciso, exemplos, explicações, para fazer o leitor dele entender e concordar com ele. Tem esse movimento de persuasão. Pessoalidade, claro, é assinado, é a opinião dele. Convencimento, persuasão, como eu disse. Há sim estratégias argumentativas para que esse convencimento aconteça. Exemplos, explicações, causas, consequências, pesquisas, estatísticas, citações. Há um nível de linguagem que varia. Esse nível de linguagem varia a depender da temática. Por exemplo, se for um artigo de opinião escrito por um médico e ele vai falar sobre cálculo renal, é claro que vai ter termos técnicos, né? Ele não vai falar pedra nos rins. Ou daqui a pouco até bote, explique tecnicamente o que significa. Mas o ponto é, dependendo do assunto, do tema, do profissional, pode haver palavras mais técnicas. Mas olhando para os textos que nós já lemos, olhando para os textos que caíram já aqui nessas Gran Rio, nas últimas provas atuais, não são textos com vocabulário muito técnico. Especialmente porque são textos tirados de portais virtuais, ou seja, todo mundo tem acesso. Ou seja, aquele que escreve tem que cuidar para que todo mundo que lê esse texto vai entender. Então esse é um movimento verídico. Outra, textos, como eu disse, veiculados, não é vinculados, é veiculados. Qual é o veículo? Blogs, sites, portais informativos, jornais. Geralmente é de internet, vem na internet. Blog, sites, como eu disse. Tudo bem? Este é um dos que mais cai. Sobre isso tudo a gente pode ter pergunta. Pode ter pergunta sobre a linguagem, pode ter pergunta sobre a tese, os argumentos, pode ter pergunta sobre exemplificações, causas, consequências, pode ter pergunta sobre os níveis de linguagem, mais formal, menos formal, né? Lembra que o artigo de opinião ele tem um pé na formalidade, respeito à gramática sempre. Mas aí o nível de dificuldade de entendimento de cada palavra, tipo, ser uma palavra muito rebuscada, deixa eu pegar um exemplo. Eu posso dizer devagar, aos poucos, ou eu posso dizer paulatinamente. Paulatinamente é a mesma coisa que devagar. Eu posso dizer hoje em dia, atualmente, ou eu posso dizer odiernamente. Odiernamente é a mesma coisa. E mais rebuscado ou menos rebuscado é de acordo com aquele que escreve, tá? Tá, povo? O segundo gênero, também muito importante, o segundo de 3, é crônica. A crônica. A crônica, gente, ela fica no meio. Há o texto dissertativo, há a narrativa com personagens, ficção e a crônica. A crônica, ela pode ser tanto dissertativa, por exemplo, eu posso criar uma crônica pensando sobre como é lindo os pássaros voarem. É um tema sobre o dia a dia, geralmente. Um tema que nos sensibiliza.
Ou eu posso contar uma história de um dia que eu vi um pássaro voar e aquilo me fez pensar sobre... Então ela pode ser tanto dissertativa quanto narrativa, tá? Mas ó, vou abrir um parênteses. A banca não vai perguntar, não vai pedir para tu dizer que gênero é esse. Ah, este gênero é o dissertativo, esse gênero é crônica, esse gênero é artigo de opinião. Não. Ela só vai colocar o gênero, eu tô te dizendo o que é para tu não te afobar e não te atucanar, tá? Então, a crônica, a linguagem é de fácil acesso, até porque a crônica deseja, o cronista, aquele que escreve a crônica, ele deseja que seja uma conversa. Parece que ele está conversando com a gente. Marta Medeiros faz isso, o Carpinejar faz isso, o Luiz Fernando Veríssimo faz isso. Parece que ele está conversando com a gente. Tanto que ele usa perguntas. Por exemplo, às vezes, como se fosse um texto, tá? Às vezes os dias parecem não passar, não é mesmo? Não é mesmo? Falando comigo. Se não é mesmo, é uma pergunta retórica. Isso é posto na crônica, porque eles tentam ali estabelecer essa comunicação com o leitor. Você não acha? Fazem pergunta para o leitor. É assunto cotidiano, a beleza da crônica está especialmente no quão cotidiano, simplório da vida, simples. Usual é o assunto. Uma vez eu escrevi uma crônica muito bonita sobre... o fato de eu ter viajado, eu levei minha câmera, na época era a câmera digital, TechPix, levei minha câmera e, por fim, voltando da viagem, eu passando lá as fotos da câmera, acabou, disse o Matheus, disse meu marido, Matheus, pouquíssima foto. E aí eu fiz uma crônica sobre o fato de eu ter registrado essas fotos, essas imagens, esses passeios, em outra lente, diferente da câmera. Então, veja, é um assunto... Não é um assunto técnico, não está aprendendo algo, mas está pensando, refletindo sobre... A gente já entendeu que eu gosto de refletir sobre a vida, né? A gente está refletindo sobre um fato da vida, uma experiência. Geralmente, o assunto é uma experiência, algo que foi vivido, e a partir disso se pensa criticamente sobre. A organização do texto é irregular, não tem uma regra. Vai ser dividido em parágrafos, mas o que acontece em cada parágrafo... Aí não tem. Porque às vezes lança lá uma pergunta no primeiro parágrafo e depois explica o tema. Então é muito pessoal, tá? É mais livre. Tipologia variável. Pode ser argumentativa, dissertativa ou narrativa, como eu falei a vocês. Ou uma mistura. Há uma face poética. Poética, poesia. Figura de linguagem, os sentidos com duplos sentidos. Podem brincar com a ideia do banco, da manga, do lobo, da dor que rasga. A dor não rasga, mas pode brincar com as palavras, ela tem essa liberdade. Há uma abordagem reflexiva, sensível, crítica. Há uma intenção, a intenção de te fazer pensar. Não é te ensinar, a crônica não quer te ensinar nada. A crônica, ela quer te fazer pensar sobre esse assunto que é tão significativo para nós, seres humanos, críticos, ativos, pensantes. Ela tem mais esse cunho reflexivo psicológico, sabe? É como se fosse um texto de um psicólogo, pensa assim. E, por fim, para resumir, é um texto artístico, literário. Literário. Ele tem um pé na arte, na literatura, ok? Bom, aí vem o conto. Por isso que eu falei pra vocês, a crônica fica no meio. É o dissertativo argumentativo, o conto e a crônica. O conto, nós lemos um conto que também é conhecido como crônica. E a linha que separa o conto da crônica é bem fininha. Mas, temos uma tipologia definida. Todo conto é narrativo. Todo conto conta, narra uma história. Temos personagens mais complexos, menos complexos. Temos um espaço definido, um tempo definido, uma sequência de fatos, uma linguagem oscilante, formal, informal, conotativa, figuras de linguagem. É um texto artístico, literário. Tem um narrador. O assunto é geral. Há um assunto central, há assuntos secundários, depende de como o autor defende isso, e há um clímax, que é o grande fato do conto. Todo conto traz um grande fato. As coisas acontecem, vão se preparando para que o personagem morra, ou para que o personagem compre algo, para que o personagem leve um susto. Sempre tem um clímax. Esse clímax varia muito. Pode ser no início, começa com um cara morto, morri. E ele conta a história depois da morte, sei lá. Ou pode ser que, levei um tiro, clímax, e aí ele começa a contar. Ou o clímax pode ser no meio, pode ser no final, aí depende, varia bastante. Um conto, ele é uma narrativa breve, rápida,
curta, até porque está no concurso, né? Está numa folha lá, uma coluna e meia, 2 colunas no máximo. Difícil 2 colunas, 1 coluna e meia, 1 coluna. Então é reduzido, são menos personagens, menos espaços, menos tempo, menos coisas acontecendo com esses personagens, tá? Povarel, eu vou terminar esse bloco fechando a ideia de tipologia e gênero textual. Lembra, o que pode cair de forma técnica na prova é mais a tipologia. Na tipologia, sobre a tipologia, a banca pode perguntar alguma coisa sobre o argumentativo, ou se esse texto é argumentativo, ou injuntivo, ou descritivo, ou descritivo, ou narrativo, pode perguntar. Agora, sobre gênero, não vai te perguntar quais são as características de determinado gênero, mas para tu saber que este gênero usa este tipo de tipologia, beleza? Ó, vou terminar este bloco aqui. Terceiro e último bloco, meus queridos, leremos um texto forte, extenso. Importante eu trazer textos extensos para vocês. Primeiro que é a real, né? Eu pego o texto da banca. E segundo que a gente exercita a nossa concentração, né? Então toma tua aguinha e volta correndo pra gente poder fazer isso aqui. Até daqui a pouco.